Num dos últimos vídeos desse canal que a gente estava falando sobre método, você viu uma conta que eu inseri ali, que você utiliza a odd correspondente nas casas de apostas, que faz você conseguir um resultado ali que, se superior a zero, você tem uma supervalorização. A gente falou sobre essa conta na aula sobre métodos e a gente falou na aula sobre supervalorização. Então, se você não assistiu nenhuma dessas, eu vou deixar aqui o link das duas. Porque basicamente elas vão ser importantíssimas para a gente entender a função da margem de erro. A capa é um pouco sensacionalista, a gente vê como algo negativo, realmente é algo negativo para o nosso trabalho, para o trabalho de quem está montando um método, de quem está buscando realmente obter valor no longo prazo dentro das apostas esportivas, mas é a virada de jogo. A margem de erro é quem diz realmente se aquele método vai ser lucrativo ou não vai ser lucrativo. Então eu começo já com uma dica importantíssima que você pode ter, que o link vai estar aqui na descrição, que é da calculadora de margem de erro de um site chamado SurveyMonkey. No final do vídeo vai ter um vídeo que eu gravei fora no meu telefone mostrando quais os filtros que eu utilizo nessa calculadora para ter mais precisamente qual é a margem de erro que eu quero ali. Porque tem fatores como a amostragem, uma série de outras coisas, quando a gente está falando de pesquisas, por exemplo, mas no nosso caso a amostragem é infinita porque a gente está trabalhando com diversas possibilidades de jogos e a gente quer que isso continue acontecendo daqui para frente. Pareceu complexo, mas você vai entender no final do vídeo, beleza? Mas ilustrando, basicamente, um método para você ter certeza que ele está funcionando, você tem que ter um valor acima de 7.000 jogos testados ali, para que você possa ter certeza que, independente do jogo que você utilizar, aquilo vai dar certo se corresponder no método. Por quê? Porque acima de 7.000 jogos a gente tem uma margem de erro que beira 0%. Então a margem de erro acaba não influenciando muito no resultado final. Agora, abaixo disso, por exemplo, abaixo de 1.000 jogos, você tem margens de erro que podem chegar a 13%. E onde você aplica a margem de erro? Em cima da chance que você calculou para o time vencer, para sair determinado número de gols, em cima daquela chance que você acreditou ali. Então, por exemplo, se você pega um jogo que tem uma odd 2 para um over 2,5, ou seja, para sair pelo menos 3 gols num jogo, há uma cota de 2. Independente da casa que você está pegando ali, você encontra, por exemplo, 60% de chance de sair esse resultado. Isso significa que você vai acertar 6 a cada 10 jogos a uma cota de 2. Isso vai te dar um lucro de 2% a cada 10 jogos. Um super lucro a cada 100 jogos, você vai ter aí 20% de lucro, se isso realmente for verdade. Agora, se você tiver uma margem de erro, por exemplo, de 13% ali, esses 60%, eles podem, na verdade, corresponder a 47%, o que te daria um prejuízo no final dessa jornada. E faz com que o seu método não seja um método valoroso, que ele realmente não exista, não seja um método ali. E o mais importante que vale lembrar aqui é que quanto maior a sua amostragem, menor a sua margem de erro. Por isso, quanto mais tempo você testar o seu método, menor vai ser a margem de erro em cima disso. Então você precisa necessariamente esperar, por exemplo, como eu falei, os 7.000 jogos para você começar a utilizar o método? Não necessariamente. Se, por exemplo, a gente volta ao mesmo exemplo, que a gente vai ter 13% de margem de erro, mas você encontrou no seu método que a chance, na verdade, para aquele over 2,5 é de 65%, quando você coloca esses 13% em jogo, a chance cai para 52% de sair esse over 2,5. Que, lembrando, com uma cota de 2, você precisa estar simplesmente acima de 50% para ter lucro. Então, mesmo com essa margem de erro, você consegue ter lucro já antes de você esperar o método alcançar grandes valores. Agora, se você não aplicar a margem de erro, você pode estar falando, caramba, já montei vários métodos, já fico o dia inteiro analisando o jogo, faço várias estatísticas e no final dá tudo errado. Se é isso que está na sua cabeça, é porque você não aplicou a margem de erro. Porque quando parece que o método está certo e ele não funciona, é por causa dessa diferença. Então o que eu estou te dizendo é, não necessariamente você precisa ter a paciência de esperar 7.000 jogos para começar a utilizar alguma coisa. Mas você inserir a margem de erro dentro da sua vida vai fazer toda a diferença. Eu atualmente, como eu trabalho, quando eu estou buscando novos métodos, encontrar novos valores ali, tá? Eu espero bater 1.000 jogos, porque eu já vou ter uma margem de erro bem reduzida ali dentro, tá? Beirando os 4%. E aí eu começo a testar para ver se eu já vou encontrar, se eu já vou ter algum valor aplicando a margem de erro. Dessa forma, a margem de erro não vai ser grande o suficiente. Ela vai tirar um pouco da minha chance que eu encontrei ali dentro para determinado evento acontecer, mas ela não vai me impedir de fazer algumas entradas. Eu não vou conseguir fazer todas as entradas que eu faria se eu já tivesse mais de 7.000 jogos, por exemplo. Mas eu já posso utilizar um método que eu sei que quando eu coloco a margem de erro ali, ele é lucrativo. E dessa forma eu consigo lucro no longo prazo, enquanto eu continuo testando esse método, continuo fazendo ele evoluir, para ele conseguir finalmente vencer a margem de erro ao longo do tempo.
Então agora vamos para a parte que eu mostro como você utiliza essa calculadora e como você faz ela te auxiliar dentro dos seus resultados. Então vamos lá, você procura calculadora de margem de erro, ela já aparece, mas eu vou deixar o link na descrição. A primeira aqui, SurveyMonkey, tamanho da população, isso aqui é muito importante, vamos lá. Como eu falei, a nossa população ela é infinita, ou seja, a gente tem vários jogos e a gente quer que algo continue dando certo, continue acontecendo. Então a gente precisa botar ela no máximo, ou seja, a gente bota todos os 9 possíveis que a gente conseguir. A gente tem um grau de confiança, que o que a gente precisa de grau de confiança para a gente ter uma maior pressão, um maior acerto, né, é de 99%. E o tamanho da amostra é aqui que está. Significa quantos jogos você já testou. Então, por exemplo, se você tiver testado 1000 jogos, você vai ter uma margem de erro de 4%. Se você tiver testado 100 jogos, você vai ter uma margem de erro de 13%. Se você tiver testado 7.000 jogos, você vai ter uma margem de erro de 2%. Acima disso, se a gente pegar 10.000 jogos, por exemplo, a gente já vai ter uma margem de erro de 1%, que é uma margem de erro que beira a zero. Então, a partir disso, não vai fazer tanta diferença. Muito obrigado por assistir a mais esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like aqui, se inscreve no nosso canal, compartilha. É bom para a gente aumentar o nosso algoritmo e alcançar ainda mais pessoas e ajudar nesse meio do investimento esportivo, para as pessoas entenderem que aposta não é sorte, e sim uma análise, algo que demanda tempo, que demanda trabalho. Muito obrigado e até a próxima semana.